Meus queridos, a gente está comprometido com esse desafio de seguir o nosso Senhor Jesus Cristo. Seguir os seus passos. Não apenas crer nele, mas tentar ser como ele. Aprender com ele, colocar em prática todas as coisas que ele ensina e todas as coisas que ele faz. E nas últimas semanas a gente respondeu algumas perguntas, como o que significa ser discípulo de Jesus. Vocês devem se lembrar que para ser discípulo de Jesus, quem quiser precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. É algo radical. A gente precisa dizer não para a gente, para dizer sim para ele, e é desse jeito mesmo que tem que ser. A gente também respondeu essa pergunta, o que acontece bem perto de Jesus, e a gente viu que quem fica perto de Jesus às vezes experimenta coisas maravilhosas, como a manifestação da bondade, da graça, inclusive da glória de Deus, como aconteceu na semana passada. Vocês se lembram? 3 discípulos tiveram a oportunidade de ver o que eles mal conseguiram descrever lá no alto de uma montanha enquanto Jesus estava orando. Agora hoje, há uma outra pergunta. O que é possível em Jesus? Será que Jesus é tão poderoso assim mesmo? E se ele é tão poderoso, será que ele pode, com os meus problemas, com as minhas lutas, com as minhas dificuldades? E para responder essa pergunta, nós vamos continuar a leitura de Marcos, capítulo 9, versículo 14 até o 29. Eu peço que você abra a sua Bíblia, por favor, e sempre lembre-se de ter em mãos uma caneta, um lápis, para você fazer marcações, escrever, fazer apontamentos e visitar isso durante a semana. Todo mundo sabe que o aluno que se dá bem na escola é aquele aluno que é, pode falar, essa palavra é bonita, né? Dedicado. Eu não vou mentir para vocês. Quem se dá bem na fé, quem se dá bem no caminho de Jesus, é aquele discípulo que é dedicado, que leva a sério. E alguns vão se desenvolvendo muito rápido, enquanto outros vão desenvolvendo devagarzinho. Tudo isso depende do interesse, do esforço. Então, pega a minha dica aí, traz um papelzinho, traz a sua Bíblia, traz uma caneta, tome nota. Durante a semana, leia de novo, medite no que você aprendeu. Vamos ler o texto. Lembre que vocês me ajudam onde está em vermelho, tá bom? Hoje a gente vai ler o texto inteiro porque ele é muito grande e depois eu vou pinçar as lições. Versículo 14. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Você percebe que discípulos vai ser um assunto, vai ser a grande chave para a gente entender o texto de hoje, porque tudo que acontece está relacionado a eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus, o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu, vamos lá. Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Vocês, pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão, começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, vocês, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo,
Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem, ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por quê? Não conseguimos expulsá-lo. Ele respondeu, vamos forte, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Bom, é uma história, no mínimo, interessante. Jesus acaba de descer da montanha, onde ele estava tendo intimidade com o Pai, através de oração, silêncio, solitude, adoração, meditação, que seja. Ele desce com os discípulos e encontra um movimento totalmente diferente. Isso até nos leva a pensar em algumas coisas aqui a respeito dessa história. Olha só, o contraste entre o que a gente estudou na semana passada e o que a gente está vendo nessa semana. Lá no alto da montanha havia muitas ou poucas pessoas, junto com Jesus. Capítulo 9, versículo 1 e 2. Apenas Pedro, João, Tiago e Jesus. Depois apareceram Moisés, Elias e Deus falou do alto de uma nuvem, ou do meio de uma nuvem. Agora aqui não. Nessa passagem a gente encontra os discípulos, que são 9, já que 3 estavam com Jesus, mais líderes, mestres da lei, mais um pai, um filho, um endemoniado e uma multidão. Lá poucas pessoas. Aqui, poucos minutos depois, muitas pessoas. É um contraste. Outra coisa que a gente percebe, lá no alto da montanha, Jesus estava conversando com Moisés e com Elias. E os discípulos tentaram participar da conversa. Agora aqui a gente não tem uma conversa. O que está acontecendo entre os mestres da lei e os discípulos? Nós temos uma discussão. Conversa, discussão. Outro contraste. Lá no alto da montanha, Jesus foi confirmado através de uma voz que bradou, este é o meu filho amado, ouçam-no. Agora aqui, a gente tem dúvidas sobre Jesus, porque quando trouxeram o demoniado para os discípulos, na realidade eles queriam encontrar Jesus, Jesus não estava, então os discípulos tinham autoridade para fazer o que Jesus fazia, mas eles não conseguiram. Se eles não conseguiram, o que nasce no coração do Pai, da multidão e dos mestres? O quê? Dúvida a respeito do poder de Jesus, a respeito da sua autoridade. Lá no alto da montanha nós tivemos uma manifestação divina. A roupa de Jesus ficou branca, resplandecente, cheia de glória. Aqui nós temos uma manifestação o quê? Se o demônio está manifestando na vida do menino, qual que é a manifestação que a gente tem aqui? Demoníaca. Lá no alto a manifestação divina. Aqui embaixo a manifestação demoníaca. Lá em cima nós vimos, acompanhamos semana passada, o que se manifestou através de uma nuvem foi a glória de Deus. Aqui embaixo, a gente está vendo uma expressão da miséria humana. Olha quanto contraste, isso salta aos nossos olhos, porque tudo muito perto. Outra coisa que vale a pena destacar é que os discípulos são a peça central desse episódio. O tempo todo aparece a palavra discípulos e o que estava acontecendo com eles. Jesus veio para encontrar eles, a multidão estava em volta deles, os mestres da lei estavam discutindo com eles, o pai pediu ajuda para eles, e eles não conseguiram expulsar o demônio. Os discípulos no final do episódio queriam compreender por que eles não conseguiram expulsar o demônio. Então esse drama é em volta deles, a respeito deles. Outra lição que a gente deve ver nesse texto logo de cara, é que a principal lição é sobre a fé. Fé, o que é fé? Lá em Hebreus 11, versículo 1, a gente sabe, né? Conhece até de cor, muitos de vocês. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, ou que se não veem. Agora eu queria te ajudar a entender um pouquinho melhor a respeito de fé. Porque existe fé boa e existe fé ruim. A gente estava conversando sobre isso na escola dominical. Então hoje eu estou dando uma colher de chá para você que não vem na escola dominical. Eu estou repetindo matéria, tá? Quem é meu aluno já sabia. Fé boa, fé ruim. Deixa eu perguntar para você, a sua fé é boa ou a sua fé é ruim?
Ô, pastor, tá provocando. Minha é boa, minha é ruim. Calma, não expliquei ainda, vamos lá. A gente acabou de ler em Hebreus 11. Fé é a certeza de algo que a gente não vê. Então é algo que eu tenho esperança, algo de bom que eu espero. E essa fé, ela está firmada numa realidade invisível. Eu não estou vendo, mas eu creio que é real. Essa é a fé boa. A fé boa nos leva a viver em confiança. Vocês vão ver. Mas existe a fé ruim. A fé ruim é a certeza de que algo mal que eu espero. E também é firmado numa realidade visível que eu creio. A fé boa me leva a ter, e a fé ruim me leva a ter dúvida. Vem comigo. Fé boa. Eu acredito que quando Deus fez o ser humano, lá em Gênesis, Ele deu autoridade para o ser humano sobre todos os animais da terra. E falou assim, eu quero que vocês dominem sobre todos. Então eu acredito que nós, seres humanos, temos condições de dominar qualquer animal na terra. Acredito. Certo? Agora tem muita gente, principalmente as mulheres, não sei porquê, que diante de uma barata tem a certeza de que algo mal lhe espera. E firmada numa realidade invisível de que é verdade, elas perseguem, elas correm atrás da gente, elas agem com dúvida, com medo. Fé ruim? Não é fé ruim? Um bichinho desse tamanho correndo atrás de uma senhora dos seus 60, 70 quilos, depende aí fugindo do bichinho, que está procurando sujeira para comer. Não tem ferrão, o dente ela não sabe usar de maneira violenta contra a gente. É uma fé ruim, que me leva a ter medo, desconfiança e fugir. Mas é fé, a certeza de algo. É uma convicção de que algo mal vai me acontecer. Gente, é incrível como é que confiança e dúvida às vezes caminham juntos. Se eu tenho uma fé boa, mesmo que a situação esteja ruim, eu tenho certeza de que Deus lá no alto está no controle e nada de mal vai me acontecer, apesar das circunstâncias. Mas se eu tenho dúvida, eu tenho certeza que Deus está cuidando de muita gente e não vai ter tempo para cuidar de mim. É a certeza que eu tenho. É uma fé, só que é ao contrário. A gente chama isso de medo. Medo, dúvida. Qual que é a tua fé? É fé boa ou fé ruim? Confiança ou dúvida? A gente vai perceber que esse pai estava cocheando entre fé boa e fé ruim. E ele estava ora crendo e ora com dúvida. Vamos lá. Nesse texto, uma coisa que aparece que a gente precisa desenvolver a respeito do mal. O mal é uma realidade. O mal existe. O diabo existe mesmo ou é a criação da nossa mente para tentar explicar as coisas? Satanás, demônios, manifestações, essas coisas são reais ou é que nem filme? A gente não tem que acreditar nessas coisas e tudo mais. É muito bom falar sobre isso porque hoje em dia toda a mídia parece estar empenhada em acabar com essa ideia de um mal totalmente mal na nossa cabeça. A gente vai assistir os filmes e os filmes mostram bruxos que não são tão maus, são bons, estão lá tudo bem. A gente vai assistir um filme de aventura onde o vampiro que era mau não é tão mau, ele é bonzinho. E o amigo dele, o lobisomem, também é gente fina. Tem os maus, mas esses aqui são mais ou menos bonzinhos. E a gente começa a achar que o mal é relativo. Que até Deus precisa do mal, né? A gente até olha para aquele símbolo chinês do yin yang, tem que ter equilíbrio entre as forças positivas e as forças negativas para o negócio funcionar. E o negativo tem que ter o seu lugar. Gente, cuidado. Cuidado com o que você ouve e com o que você acredita.
O mal é uma realidade. Vamos ver o texto. Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho. O que acontece com ele? Ele está com o espírito que o impede de falar. Tem um demônio que se apossou da vida da criança e não deixa ele falar. Pior, além de impedir o moleque de falar, onde esse demônio possui ele, joga ele na onde? No chão. Espuma pela boca, arranja os dentes, fica rígido, ele tem um ataque. Quem que causa esse ataque? Isso parece bom? Quem topa, deu uma amizade com esse demôniozinho aí. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Gente, olha aí, respondam. Desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para... O que vocês estão vendo de bom nesse demônio aqui? O que tem de interessante para você deixar ele ser amigo do seu filho, por exemplo? Não dá. A Bíblia é muito clara em nos mostrar que o mal é mal. Satanás é mal, Deus é bom. Se você vai guardar alguma coisa, presta atenção nisso, sermão. Quem que é mal? Satanás. E quem que é bom? Deus é bom. Satanás é mal. Satanás vem, Deus vem resgatar, salvar. Às vezes isso talvez não esteja muito claro na cabeça da gente, mas desde que o mundo jaz no maligno, demônios influenciam decisões, induzem ao pecado, possuem pessoas, e eles são cheios de crueldade. Esse texto mostra que eles tomaram posse, esse demônio tomou posse da vida de uma criança. Gente, isso é ou não é cruel? Uma criança. Uma criancinha, desde pequenininha, o demônio estava atormentando ela. Que tipo de inimigo nós temos? Será que é um inimigo que sabe jogar jogo limpo? Vai enfrentar só os adultos? Não se enganem, ele é mau e quer causar o mal, veio destruir. É capaz de afligir por anos a fio, judiando incessantemente de pessoas. O objetivo dele é causar sofrimento, dor, morte, para destruir o máximo de pessoas. E aqui nessa história a gente percebe que o filho está sofrendo, e quem é que está sofrendo também? O pai está sofrendo. Alguns de nós somos pais. Cadê os pais? Meu querido, considere por um instante o teu filho nessa situação. Como é que você fica? O Levi, o meu filho, ele é da pá virada. Ele tem coisa para os lugares perigosos e para as coisas perigosas. A gente tem que ficar o tempo todo olhando para ele. O tempo todo. Ontem à noite eu desliguei meu computador, deixei em cima da mesa, né? E saí um pouquinho. Daqui a Carol, por que você não me avisou que saiu da sala? Por quê? O Levi tá mexendo lá. Aí eu fui lá, olhei para ele, Levi, em pé, em cima da cadeira, mexendo aqui no computador. Isso porque eu já ralhei com ele 1 milhão de vezes. Não fique em pé em cima da cadeira, você pode cair. E ele olhou para mim com aquela cara de sem vergonha assim. E quando eu fui ver o teclado do meu computador, 3 teclas soltas. Ainda bem que eu tô craque para colocar de volta. Salvei. Mas está lá. A gente tem que ficar vigiando ele. Se a gente leva na piscina, está o tempo todo assistindo, olhando, com medo de que aconteça algo com ele. Agora, no caso, o demônio toma a vida da criança e quer fazer o que com ele? Matar. E joga ele aonde? No fogo, na água. Destruir. O pai não vive. Só vigiando. Não deve haver confusão entre Deus e Satanás, entre o bem e o mal. Deus é bom. Deus veio para resgatar a gente, salvar a gente, mudar a nossa história. Por favor, guarde isso com você. Guarde isso com você. Vamos adiante. Agora, a gente sabe que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Será que há incapacidade, tanto para os discípulos como para nós, de lutar contra o mal? Vamos ver o que aconteceu? Mais uma vez, pediu aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. E a resposta de Jesus a isso? Ó, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. É uma segunda lição.
Leia junto comigo. Satanás não pode ser derrotado senão através de Jesus. Só que vocês estão muito sem vontade. Vocês estão com medo? Estão com coragem. Vamos lá, de novo. Satanás não pode ser derrotado senão através de Jesus. Quando a gente olha para essa história, não é só os discípulos que falharam. Alguém falhou antes. Quem é que falhou antes com esse menino? Sem querer ser insensível à situação do pai. Quem? O pai. O pai falhou. A gente sabe, gente, que Deus é soberano sobre todas as coisas. Quem é que governa no trono? Quem é que tem a última palavra? Quem é que tem todo o poder sobre todo o principado, potestade, sobre todo o demônio, sobre todas as pessoas, sobre toda a criação? Quem? Deus, Criador dos céus e da terra. Os demônios também foram criados, devem obediência e se sujeitam à autoridade do Deus, Criador dos céus e da terra. E a gente tem um homem hebreu que tem o seu filho nessa situação, mas não consegue colocar a confiança em Deus, consertar a sua vida através de arrependimento e crer em Jesus para poder ajudar o seu filho. Os discípulos também falharam. E a falha desses dois remete ao mesmo problema. Tanto é que Jesus falou para eles, ó geração incrédula. Qual que é o problema deles? Não tem fé. Se não tem fé, tem o contrário da fé, que é o medo, a desconfiança, a dúvida. Até quando estarei com vocês? Gente, fé é uma convicção interna que se expressa numa ação externa. Qual é a atitude que falta ao pai? Falta ele crer em Deus e buscar Deus com fé. Qual é a atitude que falta aos discípulos, já que eles creem e estão seguindo Jesus? Eu vou falar daqui a pouco. Mas a gente percebe que Satanás não pode ser derrotado senão pelo poder de Jesus. Agora, uma outra pergunta que vale a pena a gente responder. Quando Jesus ouviu isso, o que ele sentiu? Qual foi o sentimento que levou Jesus a falar, ô geração incrédula, até quando eu vou estar aguentando vocês? O que Jesus sentiu? Olha aí. Até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga o menino. Qual é o sentimento que está por trás dessas palavras? Às vezes, guarda isso, às vezes Jesus fica aborrecido. Ele está aborrecido. Você está falando até quando? É porque já era hora. Já era hora do povo desempenhar a sua fé e fazer o que era preciso. A gente lembra que Jesus já tinha dado autoridade para os discípulos expulsarem demônios e curarem os enfermos. E eles fizeram isso em outras oportunidades. Por que será que não deu certo agora? Por outro lado, a gente sabe que Jesus não pecou. Quantos pecados Jesus cometeu em pensamento? 0. Quantos pecados Jesus cometeu com sua mão, com seu pé, com seus olhos, com seu ouvido? Quantos? Nenhum. Jesus nunca pecou, mas aqui diz que Jesus ficou aborrecido. Ô geração incrédula. A gente já leu o Evangelho de Marcos que Jesus ficou irritado e injuriado, não é? Por causa da incredulidade de outros, da insensibilidade de outros. E aqui mais uma vez aparece esse sentimento. Se ele nunca pecou, mas ele ficou aborrecido, então é possível a gente ficar aborrecido sem pecar, não é? E alguns estão dizendo, tá vendo? Olha, pastor, agora eu fiquei feliz, porque eu estou constantemente aborrecido. Jesus ficou aborrecido, então eu já sou igual a Jesus, olha aí. Tá certo, pessoal? Vamos comparar as razões que deixam Jesus aborrecido com as razões que deixam você aborrecido. Jesus está aborrecido porque o menino continua sofrendo. Faz tempo. E mais uma vez se protelou a libertação dele. Apesar do pai dizer que cria em Jesus, que a gente viu lá no texto. Jesus está aborrecido porque seus discípulos não fizeram o dever de casa. Apesar de estar acreditando em Jesus, seguindo Jesus já há um bom tempo. Jesus está aborrecido com toda aquela geração incrédula. Será que os motivos de Jesus são justos e puros e santos? O que vocês acham? São sérios. Agora, por que você fica aborrecido? Alguns conhecem a minha fama. Sabem que eu sou... Vou confessar quem que eu sou. Acabei de mostrar sem querer.
Vocês viram o que eu estou fazendo aqui, não? Agora está melhor. O que eu fiz? Desenrolei o fio. Porque eu sou perfeccionista. E todo perfeccionista é um chato que anda sempre aborrecido. Porque além de Deus que é perfeito, não existe mais nada. Não é? Principalmente os seres humanos. Às vezes, a Carol inventa de brincar comigo. E daqui a pouco ela percebe que eu não estou brincando, eu estou aborrecido, eu estou falando sério. E estou chateado. Aí ela, você não sabe brincar, não? Aí que fala, era brincadeira. Eu fico aborrecido. E o meu aborrecimento não dá para comparar com o aborrecimento de Jesus. Os motivos são outros, são pecaminosos, são controladores, são por causa de perfeccionismo. Por que você fica aborrecido? A gente precisa ver que Jesus também fica aborrecido. E há motivos certos pelos quais nós devemos mesmo nos lamentar, chorar, orar, lutar, brigar e até sofrer. Mas a gente precisa saber quais são. Alguns se assustam de ouvir esse texto, né? Jesus ficou aborrecido. A gente pensa que aborrecimento é coisa de gente que não tem Deus. Afinal, a gente tem que ter paz. A gente tem que ficar calmo. A gente tem que ter paciência. Só que a Bíblia, ela não deixa a gente crer nisso de maneira generalizada. Porque Jesus, às vezes, está triste. Jesus está chateado. Algumas vezes, Jesus está furioso. Olha aquela cena. Jesus pega, faz um chicote com cordas e bota todo mundo para correr. E chama o povo de ladrão. E fala, vocês saiam daqui. Estou limpando a casa. Manda embora todo mundo. Ainda cita um texto bíblico, o zelo por tua casa me consumirá. E consumiu. Virou, jogou tudo pro chão, caiu moeda, soltou pomba, virou uma confusão. Olha Jesus bravo, mas qual é o motivo que o deixa bravo? Qual é o motivo que te deixa bravo? Uma outra pergunta. Jesus está aborrecido com seus próprios discípulos. Será que Jesus tem motivo para estar aborrecido com você? Será que Jesus tem motivo para dizer, poxa, até quando? Até quando eu vou esperar você fazer isso que a gente combinou? Isso que eu te ensinei? Isso que você viu em mim? Bom, antes que vocês comecem a chorar, a gente vai continuar. Os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Será que Jesus tem autoridade? A gente viu lá no versículo 25, Jesus repreendeu o espírito imundo dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Eu acho isso aqui incrível. Eu ordeno, você vai embora e que nunca mais se atreva a voltar. O espírito gritou, agitou violentamente e... Rapaz, mais uma lição. Jesus é o único que derrotou o pecado, a morte e, é claro, Satanás. O que é possível em Jesus? Ora, ele derrotou todos os inimigos. Engraçado que não precisou de nenhuma estripulia. O demônio saiu facilmente. Quantas vezes Jesus teve que mandar? Pode chiar, mas foi uma vez só. Os demônios simplesmente não conseguem resistir ao poder e à autoridade que há em Jesus. É engraçado isso, não? Quem é que manda? Quem é que é o rei sobre toda a terra, meus queridos? Jesus o Cristo. Ele é Deus. Ele é Deus. Obrigado, Val. Merece um glória a Deus. Eu estou falando desse assunto, mas é um assunto que a gente não gosta muito de tratar. Porque para falar de Jesus sendo autoridade sobre o mal, tem que falar do mal também. E do mal todo mundo quer o quê?
Distância. Aí, pastor, esse negócio aí vai que atrai. Melhor a gente deixar ele quieto, que ele deixa a gente quieto também. Não é? Lê do engano. Satanás não está quieto. Está trabalhando. Está trabalhando, inclusive, enganando a gente de que ele está quieto. Enquanto ele está agindo e nos influenciando de tantas maneiras que às vezes a gente nem sequer percebe. Outra coisa que há de errado nessa ideia nossa é que ela é maquiada. A gente tem medo. E medo é o que mesmo? Fé. A gente acredita que ele pode sim nos destruir, nos atingir, nos machucar, nos derrubar. Então a gente... E melhor não tratar desses assuntos, não. Satanás é mau, Jesus é bom, mas Jesus também é muito maior. Muito maior. Quando ele ordenou, o demônio saiu. Sabe que na época existiam muitas pessoas que tinham trabalho e ganhavam dinheiro tentando expulsar demônio das pessoas. Não é o primeiro caso. Só que ninguém faz igual Jesus. E aqueles que são discípulos de Jesus também. Jesus expulsa o demônio, sai, as pessoas se tornam saudáveis de novo com o seu entendimento pleno, né? Agora, alguns tentavam expulsar os demônios e às vezes até piorava a situação da pessoa. E alguns sequer conseguiam. Havia um judeu chamado Seva que tinha 7 filhos cuja profissão era expulsar demônios. Está lá no livro de Atos. Acompanha comigo. Eles ganhavam dinheiro dando esse apoio espiritual contra o mal para as famílias que estavam sofrendo atormentadas. Se você tivesse atormentado, quanto dinheiro você colocaria na mão deles para se ver livre daquilo? Quanto seria caro para você? Tinha preço, não? Não, você vende o carro, na realidade o seu camelo, o seu jumento, mas não tem preço. Se ver livre de atormentação do mal, não tem preço. Então, com certeza, era um negócio lucrativo. Só que eles perceberam que Paulo, que era discípulo de Jesus, ele expulsava os demônios usando o nome de Jesus com muita autoridade, muito melhor do que todas as estripulias que eles faziam. E eles falaram, vamos começar a usar essa técnica nova, né? E eles encontraram o primeiro demônio, os 7 de comum acordo, falaram assim, nós vamos usar hoje essa técnica nova que nós acabamos de aprender, tá? Vai ser rápido e indolor, não vai sofrer. Vamos lá. E quando o demônio se manifestou na vida da pessoa lá, eles gritaram bem assim, em nome de Jesus que Paulo prega, nós ordenamos que você saia. E o demônio olhou para eles e falou, olha, Jesus eu conheço, Paulo eu conheço também, mas vocês eu nunca vi falar. Partiu para cima dos 7 e deu-lhes um couro tão bem dado que eles saíram sem roupa pela cidade, completamente envergonhados. E todo mundo que ficou sabendo daquilo aí, que temeu ainda mais o nome de Jesus. Ele derrotou o pecado. Ele derrotou a morte. Ele derrotou Satanás. Só ele tem essa autoridade. Vamos lá. Agora, o que Jesus pode fazer nessa situação? O pai perguntou assim, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, vocês. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio. Às vezes a gente está assim, Deus, se podes. Se podes. Esse se podes, ele interpõe, né? Ele é um denunciante contra a nossa fé. O que Jesus pode? O que Jesus pode? Jesus pode tudo, ele é Deus. Tudo é possível àquele que crê. Quem confia em Jesus sabe que ele é capaz de fazer qualquer coisa, de mudar qualquer situação. Então eu queria falar ao teu coração, você que tem enfrentado problemas, dificuldades, igual esse pai aqui. Muito tempo, o mesmo problema, risco de morte, tormento, opressão dentro da sua casa. E ele com a fé pequenininha. E Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Você que tem um marido que ainda não converteu a Jesus, não se desanime de crer. Tudo é possível ao que crê. Você que tem um filho que não está seguindo a fé, não está no caminho de Jesus, está torto,
Deixa eu te animar com uma coisa, tudo é possível ao que crê. Você que olha para o nosso mundo e vê que ele está indo de mal a pior, as coisas estão ficando ruins, está cada vez mais difícil. Tudo é possível ao que crê. E para te deixar ainda mais animado, o pai falou, eu creio, mas ao mesmo tempo, eu estou incrédulo. Eu tenho fé, eu tenho dúvida. Me ajuda, Senhor Jesus, com a minha incredulidade. O que Jesus fez? Ajudou ou não? Imediatamente Jesus o ajudou. Isso nos leva a entender uma coisa: Jesus merece sua total confiança. Ele se compadece de um pai aflito, do menino oprimido. Ele se compadeceu de toda a humanidade ao ponto de descer para sofrer a nossa dor, gente. Ele está sinceramente interessado no que é melhor para nós. Ele tem poder e autoridade comprovada no decorrer da história. Jesus é Deus, é o cara, tem todo o poder para fazer o que você imaginar. Uma vez ele foi visitar uns amigos muito chegados. E ele chegou tarde. E o seu amigo chamado Lázaro já estava enterrado. As irmãs chorando, lamentando, em luto, já há 4 dias. E quando Jesus encontrou com elas, ele disse assim: não disse a vocês que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá? E a irmã retrucou, eu sei, ele vai ressuscitar no último dia. E Jesus, não é disso que eu estou falando. Foi até o túmulo, mandou abrir, mesmo com a objeção das pessoas, falou, Jesus já está fedendo, melhor não abrir não. E ordenou para o morto, Lázaro, levanta e vem para fora. Depois de 4 dias, o homem levantou e saiu. E o povo que estava lá, que viu, levantou as mãos e disse, Deus é poderoso. E Jesus é sim o Filho de Deus. Muitos que eram contra ele naquele momento creram. Jesus merece nossa total confiança. A gente acabou de ver que o diabo esperneou, o demônio, aliás, esperneou, mas saiu. Se Jesus decretar uma palavra a respeito da sua família, quem irá contra ela? Que situação vai permanecer diante da sua autoridade? Então eu lhe pergunto, qual é o problema que lhe enche de dúvida? É um pecado? É um problema de relacionamento? É um problema com o seu marido que não muda, com a sua esposa que não muda? É? Problema com seus filhos? O que é que te enche de dúvida? Será que Deus está vendo isso mesmo? Será que Ele se importa? Olha para esse texto, gente. Veja um Jesus cheio de compaixão e cheio de poder, intervindo na história. Agora, os discípulos tinham autoridade para fazer isso, mas falharam. Por que eles falharam? Essa pergunta nos ajuda porque também nós temos seguido Jesus e não queremos falhar. E os discípulos então lhe perguntaram em particular, me ajudem, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, vocês, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Uma última lição que eu quero deixar. Não é possível ter o poder de Deus sem estar com Deus. A maioria de vocês tem aí no bolso um celular e sabe muito bem como é que esse negócio funciona. Quando você compra ele, já vem até o manual de instrução. Coloque para carregar, deixe 12 horas. Não tire. A fim de não viciar a bateria, não é? Deixe dar uma carga completa. Você fez isso, mas com o tempo você percebe que a bateria não é eterna. E que de tempos em tempos uma luzinha vermelha pisca e você tem que fazer o quê? Ir lá na caixinha, pegar lá um pluguezinho que vai na tomada aí, carregar. Não tem vida própria. O discípulo não tem vida própria em si, ele precisa estar conectado com Jesus. Aquele que é filho de Deus precisa estar conectado com Deus. Os discípulos acharam que uma vez que Jesus deu autoridade para eles, então pronto, agora acabou, a gente não precisa fazer mais nada, a autoridade está com a gente, nunca mais vai acabar.
Não, precisa ter intimidade com o Pai, oração, jejum, uma vida espiritual. Só estando conectado com Deus é que a gente tem o poder de Deus. Fora dele a gente se esvazia, a gente se apequena, a gente fica incapaz de enfrentar os problemas. Aí vem uma outra pergunta: será que todo medo que você tem, a capacidade que você tem de olhar para a situação e crer que é possível superá-la, já não vem porque você está completamente vazio lá naquela tarjinha vermelha, 5%, está pitando para você, hora de carregar? A gente começa a fazer as coisas no automático. Quando a gente não sabia, a gente orava, precisava de ajuda. Agora que a gente já sabe o caminho das pedras, não precisa orar mais, que eu já sei. Não é não? Já sei, agora já sei. Quando a gente se converte, é cheio de gratidão pelo alimento, agradece todo dia. Quando a gente sabe que Deus deu e que a gente é grato, já sabe. Não tem problema esquecer uma vez, não. Não é? Quando a gente descobre a graça de Deus, a gente ora por tudo, por todos. Por todos os problemas. Agora, depois que a gente já tem um pouquinho de conhecimento, eu já sei o que tem que fazer. Já a Bíblia vai fazer isso aqui, eu vou fazer, não vou nem orar, não. E acha que a bateria vai durar. Não. Esse tipo de enfrentamento só é possível estando carregado. Da onde que Jesus desceu mesmo? Na montanha, ele estava com o Pai orando. O Filho de Deus buscou a Deus para ter força, para ter prontidão para fazer a sua obra. Se o Filho de Deus fez isso, que dirá nós? A gente tinha que dobrar o tempo dele em intimidade com Deus, ou mais. Você precisa ter dedicação total e restrita a Deus. Isso irá promover poder e autoridade para você vencer o mal. Não fique obcecado com o medo do mal. Eu não estou pregando para você ter medo do mal. Ai meu Deus, eu não estou certo, então o mal tem autoridade sobre a minha vida. Não fique com medo do mal, porque o medo é igual dúvida. Apenas aplique seu coração à tarefa de conhecer e se relacionar com Deus. Porque quanto mais você conhece Ele, mais fé você tem nele, mais você confia nele. E mais uma coisa. Eu sei que alguns até tremem de imaginar a sua família enfrentando o mesmo problema desse rapaz lá, desse pai. O seu filho sendo influenciado pelo mal. Alguém próximo de você sendo influenciado pelo mal. Como que a gente pode manter a nossa família, nossos filhos, como a gente pode protegê-los do mal? Eu queria que a gente voltasse só por alguns minutos lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 9. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, vocês, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Continua. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. E por último, amarre-as como um sinal nos braços e prenda na testa. E mais, escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Há aqui várias dicas. A primeira, começando de trás para frente aqui, é que a gente tem que ter na nossa casa, intencionalmente, voltar a mente da nossa família e dos nossos filhos para quem? Para o mal. É isso que está dizendo? Para Deus e para a sua palavra. E ele dá uma dica que é para colar na parede, é colocar na porta, no portão, no espelho. Coloca os textos que falam sobre Deus, o seu poder, a sua autoridade, a sua lei, a sua vontade, em tudo quanto é lugar. Beleza? Essa é a dica número 3. Antes dela, ele falou, ensine com persistência seus filhos. E persistência, ele não deixou a gente ficar assim, abobado, sem saber o que fazer, não. Ensinar com persistência é aproveitar a hora que levanta, a hora que estiver deitado, a hora que estiver sentado em casa e na hora que estiver... mas que hora que é essa? É para ensinar quando estiver sentado. Beleza, quando estiver sentado nós vamos ensinar. Mas ele falou que é para ensinar que hora também? Andando você está como? Em pé. Então é para ensinar quando estiver sentado, é para ensinar quando estiver em pé.
É para ensinar na hora que você acordar. Mas é para ensinar que hora também? Pastor. É? Não era só trazer para a escola dominical? Não. Não. Não está escrito aqui, né, Cid? Leve o seu filho adolescente para o tio Cid ensinar a Bíblia para ele. Não. Isso aqui foi escrito para os pais ensinarem os seus. A escola dominical é uma ajuda para você. Um apoio. Mas a responsabilidade é toda sua. Ensinar. Vamos lembrar qual que era a terceira? Era para colocar tudo quanto é lugar. Amarrar, prender, plantar. Agora é para ensinar. A segunda. E qual que é a primeira? A mais importante de todas. Eu já vi gente tentando fazer a terceira, tentando fazer a segunda, sem fazer a primeira. Não serve. Qual que é a primeira? Quem tem que amar a Deus? Quem? Os pais. Quem tem que aplicar o seu coração à palavra? E guardar no coração as palavras? Quem, gente? Por favor, me ajuda aí. Os pais. O seu filho tem que olhar para você e saber que o que você mais ama no mundo é Deus. O que você mais preza é a vontade de Deus. Ele tem que perceber que você é fã, apaixonado por Deus. E ele vai aprender a amar a Deus com você. Uma vez Jesus estava falando sobre demônios e falou, quando a gente expulsa um demônio, ele sai. Ele sai, ele vai, dá uma volta e depois ele volta para o mesmo lugar. E se ele encontrar vazio, o que ele faz? Ele entra, é isso? Não, ele procura mais 7 antes de entrar. Porque casa vazia, coração vazio, tem demônio querendo entrar. Como é que eu mantenho meu coração cheio? Faz, pastor, assim você trabalha bastante que a sua vida fica cheia, está vazio. Você estuda bastante que o coração fica cheio, está vazio. Só tem uma coisa que a gente consegue encher o coração e o diabo não entra. O que, gente? De Deus. Pais, por favor, vocês querem proteger a sua família? Primeira coisa a fazer. Ame Deus de verdade. Invista nisso. Para quando você sentar com seu filho para ensinar a Bíblia, ele fala, meu pai está falando uma coisa que ele gosta. Ele não está cumprindo papel aqui, tarefa comigo, não. Ele está falando de uma coisa que ele ama. É alguém que ele respeita, alguém que ele admira. O herói do meu pai, o herói da minha mãe é Jesus Cristo. O Deus do meu pai, o Deus da minha mãe é o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Se eu estiver em apuro, eu sei quem que eu devo buscar. E mais do que isso, eu sei que eu devo adorar a Deus, porque meu pai e minha mãe faz isso. E se o coração dele aprender com você a amar a Deus, ele vai estar protegido contra o mal. Por favor, eu queria deixar essas dicas para você antes da gente terminar. Primeiro, seu coração. Segundo, ensinar. Terceiro, insistir colocando na parede, em tudo quanto é lugar. Feito? Quem é que tem criança pequena aí ainda? Aí, ó. Tá nada. Não vou cobrar nada, viu? Não há nenhum extra, essa dica aí que está fora do sermão, tá além dela. Só para os pais que querem se precaver desse problema. Vamos orar. Baixa a tua cabeça. Tudo é possível. Tudo é possível ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pode com aquele seu marido, sim. Ele pode com a sua esposa, ele pode com os seus problemas, sim. Ele pode contra os seus pecados, sabe aquela fraqueza insistente que volta e te joga no chão, aquele pecado chato que te domina. Ele pode, ele pode. Tão somente creia. E nenhum que colocou fé nele será envergonhado. Senhor Jesus Cristo, nós queremos louvar-te pelo que o Senhor fez na cruz. E antes disso, louvar-te porque o Senhor desceu da sua glória
para viver a nossa vida, experimentar a dor que nós experimentamos, as tentações que nós experimentamos, o sofrimento que nós encaramos dia após dia. O Senhor viu de perto o pecado, o Senhor viu de perto a opressão do diabo, o Senhor viu, o Senhor sentiu, do mesmo jeito que nós a sentimos. Mesmo assim o Senhor venceu, não caiu, permaneceu de pé, se entregou no nosso lugar, como um substituto, sofrendo a nossa pena, sofrendo o nosso castigo, para nos salvar do pecado, para nos salvar da morte, e para nos salvar do domínio de Satanás. Eu creio que o que o Senhor fez é real, é definitivo. E que hoje estás assentado no trono e tem um nome acima de todo nome, diante do qual até mesmo Satanás vai se dobrar e vai reconhecê-lo. Nós queremos fazer o mesmo. Queremos colocar a nossa confiança totalmente em Ti. Alguns de nós têm enfrentado problemas sérios como aquele pai. E junto com os problemas vêm as dúvidas, vem o medo, vem a ansiedade. Como o pai orou, nós oramos: Senhor, nós cremos, nós sabemos que o Senhor tem o poder. Mas ajuda-nos quando nós estamos incrédulos e sem fé. Ajuda-nos, Senhor. Manifesta a Tua misericórdia na vida de cada irmão, cada irmã, que tem enfrentado a sua luta sozinho, pessoalmente. Ensine cada um deles a fazer o que Jesus ensinou, a buscar força no Senhor através da oração, do jejum, através de uma vida espiritual, buscando o Senhor acima de tudo, amando o Senhor de todo o coração, força e entendimento, a fim de que eles estejam cheios, perfeitamente habilitados para enfrentar o inimigo, resistir aos seus ataques até que ele fuja de nós. Eu oro, Deus, clamando que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e o poder do Santo Espírito esteja com cada um hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.